Olá pessoal, vamos ao comentário da questão número 45 do vestibular da UVA de 2019.2 da prova de conhecimentos gerais. A questão 45 nos diz o seguinte: a sacarose é o nome químico do açúcar que geralmente consumimos e sua solubilidade a 20 graus Celsius é de 204 gramas por 100 gramas de água e a 100 graus Celsius é de 487 gramas por 100 gramas de água. Qual a quantidade máxima de açúcar que um estudante de química pode dissolver na água a 100 graus Celsius? A questão nos fornece duas temperaturas, 20 graus Celsius e 100 graus Celsius. E em cada temperatura nós temos uma quantidade máxima de soluto, que no caso é a sacarose, que pode ser dissolvida em uma quantidade padrão de água, que é de 100 gramas de água. A questão está abordando um assunto chamado coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ele nos diz qual é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvido em uma quantidade padrão de água em uma dada temperatura. Aqui nós temos dois coeficientes de solubilidade, da sacarose a 20 graus Celsius e da sacarose a 100 graus Celsius. A questão nos fala que em 20 graus Celsius nós podemos dissolver 204 gramas de sacarose para 100 gramas de água. E na temperatura de 100 graus Celsius nós podemos dissolver 487 gramas de sacarose em 100 gramas de água. A questão nos pergunta qual a quantidade máxima de açúcar que um estudante de química pode dissolver na água a 100 graus Celsius. Uma observação que eu quero fazer é que nessa questão deveria ter sido fornecida a quantidade de água na qual nós vamos dissolver essa sacarose. Como não foi fornecido, nós vamos supor que essa quantidade de água permanece sendo 100 gramas. Então, na temperatura de 100 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu só vou conseguir dissolver no máximo 487 gramas de sacarose. Portanto, o item correto vai ser o item D.